Daremos aqui alguns trechos. Aqueles que não estiveram neste último movimento não podem apreciar nada a respeito dele, e o consideramos como outro e um teste mais pesquisador do que a primeira proclamação do tempo. Assim, cremos que este último clamor foi um teste e que, com nossas opiniões de dever, teríamos pecado tanto contra Deus se tivéssemos nos abstido de dar aquela mensagem, quanto Jonas fez quando se levantou para fugir para Tarsis da presença do Senhor. Página 5. Enquanto isso, mantivemos duas poderosas prensas em operação contínua pelo tempo necessário, multiplicando as cópias do nosso jornal de 16 de outubro, do qual emitimos cerca de 100.000 cópias. Página 6. Copiado do Arauto do Advento. O lema para o jornal acima foi: Eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Novamente, mas ainda não podemos admitir que o nosso grande sumo sacerdote não tenha, naquele mesmo dia, realizado tudo o que o tipo nos autorizaria a esperar. Agora cremos que ele o fez. Pensamos que a parábola das 10 virgens mostra claramente onde estamos. A proclamação do 10º dia do 7º mês, cremos, foi o clamor à meia-noite, quando todas, não uma parte das virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Esta obra continuou até que o 10º dia passou. Página 7. Copiado do Voz da Verdade. Além disso, fizemos nosso trabalho de advertir pecadores e tentar despertar uma igreja formal. Deus, em sua providência, fechou a porta. Página 8. Eu presumo, irmão Marsh, que você tenha visto o espelho do advento, dos irmãos Hale e Turner, impresso em Boston, janeiro de 1845, acerca do casamento, na parábola das virgens. Eu realmente creio que, em essência, eles estão corretos, que isso não pode ser a vinda pessoal de Cristo. Cristo veio no sentido falado em Mateus 25, 10. Eu penso que sim. Página 10. Que Deus tem estado nesta causa, não tenho sombra de dúvida, e que o tempo tem sido a mola principal, é igualmente claro, e que, se deixarmos de lado o tempo, nenhum mortal poderia provar que Cristo está perto, mesmo às portas, vosso como sempre, olhando firme, etc. William Miller, página 11. Mais uma vez, eles encontraram o Espírito e a providência de Deus, concorrendo de modo mais manifesto para dar o clamor da meia-noite. Em meio aos sinais destes últimos dias, nada semelhante a isso ocorreu até depois da tardança. Nada semelhante a isso ocorreu desde então. O clamor foi dado no tempo certo, tanto quanto pôde ser verificado por um estudo orante e crítico da palavra. Ele veio no lugar correto, na série do cumprimento profético, J. B. Cook, página 24. E assim poderíamos continuar acrescentando testemunhos de dezenas de escritores, da revista e de outros jornais. Mas deixemos que o que já citamos seja suficiente. A questão do clamor da meia-noite foi resolvida no tempo que temos declarado, por quase todos os que criam na doutrina do advento. Com toda essa série de argumentos diante deles, muitos deles diriam às vezes, bem, eu creio em parte, porque parecia muito gritante para negar. Nós dizemos que Deus nunca teve uma obra apenas feita em parte. Ela foi cumprida então, e acabamos de mostrar como foi confirmada pela Igreja de Deus. Quando dizem que creem nisso, provam-se mentirosos, pois depois da formação do estado laodiceano da Igreja em Albany, NY, em 29 de abril de 1845, a maior parte dos pregadores saiu pela terra, defendendo uma porta aberta, em direta e imediata oposição à obra do clamor da meia-noite, pois aquela obra fechou a porta sem sombra de dúvida. Devemos nós, mais uma vez, repetir o que eles disseram? Ouçam isto. Portanto, cremos que este último clamor, clamor da meia-noite, foi uma prova, e que, com nossas concepções de dever, teríamos pecado tanto contra Deus, se tivéssemos nos abstido de dar essa mensagem, quanto Jonas quando se levantou para fugir a Tarsis, da presença do Senhor. Dizemos então que aqui está a prova positiva de que eles têm estado pecando contra Deus desde então,
escrevendo, pregando e de várias outras maneiras, ao se oporem e anularem justamente o ponto central de sua experiência adventista, o qual era a mola principal de toda a visão. Sim, depois da Conferência de Albany, em 1845, onde organizaram a Igreja Laodiceana, eles saíram abertamente e ousadamente declarando a seus ouvintes que a porta estava amplamente aberta. Eles disseram que não estava fechada, nem estaria, até que Jesus viesse, e então os 2300 dias se cumpririam. Isto, é claro, começou a destruir, e finalmente arruinou toda a obra e desígnio do clamor da meia-noite, e não os deixou sobre a rocha firme da qual se vangloriavam, mas sobre areia movediça, que em pouco tempo deixará aqueles que continuam a permanecer ali, no abismo da perdição. Para fazer sua causa parecer consistente, esses líderes alegaram os 3 anos e meio de tempo disputado acerca do nascimento do Salvador, antes do ano depois de Cristo, os quais não se completariam até a primavera do ano 1847 depois de Cristo. Durante esse tempo, ou nesse ponto, os 2300 dias terminariam, e o Senhor Jesus viria. Ficava óbvio e ainda claro que convicções secretas estavam na mente de alguns dos principais líderes, de que os 2300 dias já pertenciam ao passado. Mas isto precisava ser encoberto e mantido atrás da cortina, e fora dos jornais, pois tal visão, se tornada pública novamente, destruiria o próprio fundamento de seu tecido sem nome. Mas vamos aos pontos de sua história. Em meio a essa confusão, quase todos os que criam na vinda do Senhor estavam olhando para o outono de 1845. Isso passou, e logo depois veio a obra de Apollos Hale, tempo do advento a ser conhecido. Os períodos proféticos foram então movidos 2 anos à frente, 1846, e, é claro, também o ponto inicial, para fazer os 2300 dias terminarem ali. Em seguida veio o ponto de reunião para 1847. Fomos informados de que não havia datas cronológicas além desta que provassem qualquer coisa sobre o fim dos 2300 dias. Se não terminassem ali, então nosso cálculo estava encerrado. Os períodos proféticos precisariam ser todos movidos novamente. Isso também se provou um fracasso completo, e encalhou seu navio em terra, alto e seco, fora de todo o tempo disputado. Isto não conteve a casa rebelde de Israel. Eles ainda continuavam a escorregar para baixo e a derramar suas anátemas e desprezo sobre aqueles que insistiam que a obra havia sido feita, onde eles mesmos haviam afirmado que fora, no outono de 1844. Eles ainda estavam determinados a ter as coisas do seu próprio jeito. E assim, foram-se todas as datas cronológicas até a primavera de 1848. Parecia ser tão fácil esticar e mover as datas na história, como provar que Bonaparte e o Papa de Roma estavam vivendo em 1802. Um construiu uma parede, e eis que outros a rebocaram com argamassa não temperada. Mas a visão não falou. Bem, os dias terminariam em 1849, então o tempo precisava ser alterado novamente, e ali não houve nada além de decepção. Não satisfeitos com esse contínuo estender e prolongar a visão, a primavera de 1850 foi fixada como a verdadeira terminação do tempo, designado para o Senhor vir. O grande argumento para prová-lo foi que Jesus foi crucificado no fim da 69ª semana, um claro precursor da mensagem do anjo Gabriel a Daniel. No entanto, eles estavam certos agora. Não importava se o tempo designado de fato chegasse no 10º dia do 7º mês. Os 2300 dias terminariam nesta primavera, e o Senhor viria. Meses, estações e tempos que Deus havia fixado poderiam ser alterados facilmente quando eles desejassem. O 10º dia do 7º mês já passou,
e com ele todas as suas esperanças e alvoreceres. Agora perguntamos, quanto se ganhou com essas 6 ou mais falhas sucessivas, cada vez afastando-se mais do verdadeiro ponto e causando decepção e confusão em suas fileiras, a cada tempo que passava? Nada. A mim me parece que isso torna o ponto de partida bem claro. Vede, primeiro, 7 anos examinando datas cronológicas, para obter o verdadeiro ponto de partida, a saber, 457 a.C., para provar que os 2.300 dias da visão de Daniel terminariam no outono de 1844. Isto eles estabeleceram além de toda controvérsia, e o afirmaram perante Deus e o mundo. E então se levantaram em rebelião contra isso, e por cerca de 6 anos sucessivos escreveram, pregaram e argumentaram contra isso, com todo o seu poder, sem dar uma única partícula de luz, ou mover o ponto de onde começaram, mas encheram a si mesmos e a seus ouvintes com orgulho, mentalidade mundana e um desgosto por tudo o que Deus queria que eles honrassem e amassem, sob o soar da mensagem do terceiro anjo. Dizem, está o clamor da meia-noite no passado, estão as virgens loucas manifestas, está o ponto inicial estabelecido. Suponhamos que os editores do Arauto do Advento reivindicam algum mérito por estabelecer este ponto inicial em seu jornal de 2 de março de 1850. Veja também o extrato em Verdade Presente, número 10, página 78. Deus não lhes dará nenhum, pois eles o estabeleceram corretamente em 1844. Se, depois de seus 5 anos de rebelião contra isso, tivessem reconhecido a verdade relacionada conosco, penso que poderiam ter sido recompensados. Em vez disso, o escritor do artigo nos disse que os 2.300 dias haviam terminado, mas nada foi realizado. Ele bem sabia que isso era uma adivinhação mentirosa. Ele o sabe agora. É claro, portanto, que aqueles artigos não foram dados para trazer de volta os honestos errantes, mas sim para a simples e clara verdade de que o clamor da meia-noite foi dado em 1844 e que a porta foi fechada. Pois eles sabiam que isso era o cumprimento claro do clamor, tanto na parábola quanto no tipo. Nós dissemos que eles o estabeleceram em 1844. A seguinte carta é ainda mais prova. Boston, 30 de outubro de 1844. Meu querido irmão, Bates, isto será entregue a você pelo irmão Davis. Ele lhe contará sobre nossos assuntos e sobre nossa fé neste tempo, este tempo de provação. Eu descanso em Deus. Nunca me senti tão feliz e reconciliado com a sua vontade. A obra recente me salvou. Tem sido uma bênção para todos nós. Agora, vamos perseverar. Lembremo-nos de que, embora não tenhamos realizado nossa esperança, ainda assim, condenamos as obras pela nossa fé e permanecemos justificados diante de Deus. Assim como Abraão não ofereceu Isaque, Deus providenciou um cordeiro. Assim também, ele providenciou algo mais para nós, e agora sofrer e viver por seu nome um pouco mais. J. V. Himes. Se o leitor ainda está curioso o suficiente para saber como o líder da casa rebelde de Israel contorna isso, respondemos: ele muito bondosa e francamente reconhece que realmente acreditou nisso, mas viu seu erro e o confessou. Muito verdadeiro. Mas o que ele confessou? Por favor, vá para a primeira página da Revista do Advento e leia, e lá você verá não apenas sua confissão de que todo o passado era verdadeiro, mas ele o justifica e declara que toda a obra estava correta. O último clamor, clamor da meia-noite, um teste, tanto no tipo quanto na parábola, como já citamos. Ele diz: estamos livres para confessar que fomos 2 vezes desapontados em nossas expectativas no tempo da vinda de nosso Senhor. As 2 decepções foram a primavera e o outono de 1844. Estas poucas palavras resumem sua confissão. Depois disso, centenas de outros seguiram em confissões.
nos dois principais jornais e em suas confissões, exceto alguns poucos que depois reconheceram que estavam enganados quanto à visão da porta fechada. Aqui houve um reconhecimento geral de todo o passado. E ainda assim, depois da organização da Igreja Laodiceana, abril de 1845, eles se levantaram em aberta rebelião contra o ponto vital, que lhes dava qualquer título ao nome de adventistas. A consistência teria exigido que eles tivessem adotado seu próprio nome bíblico apropriado. Rebeldes. Então todos os crentes honestos, buscando a verdade, os teriam entendido e evitado suas negociações traiçoeiras contra o Senhor. E os filhos estranhos, que eles geraram em conexão com a Babilônia caída. Se por quaisquer meios que fosse, eles pudessem provar de todo o seu labor unido dos últimos 6 anos, em toda esta terra, Inglaterra ou as Índias Ocidentais, que eles tinham ganho um único convertido para Deus, então apareceriam em uma centena de vezes mais odiosa luz do que agora o fazem. Pois, por suas próprias confissões publicadas e permanentes, como antes declarado, o Senhor Jesus, como mestre da casa, antes descrito, havia fechado a porta, e nenhum homem poderia abri-la. Veja Apocalipse capítulo 3, verso 7, Lucas capítulo 13, verso 25, Mateus capítulo 25, verso 10. Este foi o último trabalho do clamor da meia-noite, onde a plenitude dos gentios entrou. Romanos capítulo 11, verso 25. Agora, se eles abriram a porta, então eles obtiveram vitória sobre o Filho de Deus e provaram que ele havia proferido uma falsidade. De nenhuma outra maneira poderiam conseguir um verdadeiro convertido gentio. Mas não há necessidade de temor neste caso. Jesus realizou esta obra, e ele está agora defendendo a causa de todos os verdadeiros crentes na casa de Israel. Nós sabemos que essas pessoas estão dizendo, e ainda insistirão, que eles recuperaram centenas de desviados e que dezenas têm sido convertidos a Deus sob seus ensinos, desde a Conferência de Albany, abril de 1845. Nós dizemos que, enquanto eles continuarem rebeldes contra seu príncipe legítimo, era moralmente impossível para eles gerarem para ele um único súdito pacífico. Deus tem uma verdadeira prova, pela qual provar cada indivíduo, desde o clamor da meia-noite. É os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 9 ao 12. Ainda temos que aprender que um único dos seus conversos professos, ou desviados recuperados, tenha alcançado este padrão. Mas nós acreditamos plenamente que eles têm algumas almas honestas que eles arrastaram consigo para dentro de seus laços ilusórios por seu trato traiçoeiro com o Senhor e falso ensino. Nossos corações anseiam por outros. Nós desejaríamos ver um caminho correto para tirá-los deste estado laodiceano. Esta, então, é uma forte razão pela qual enviamos este artigo, para abrir os olhos daqueles que foram e ainda são honestos, e que talvez possam ser salvos, se de imediato fugirem desta casa licenciosa e rebelde de Israel. Pois ele está prestes a vomitar os rebeldes de sua boca, enquanto ternamente convida os honestos. Sejam persuadidos a ler seu convite. Aqui está. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Sim, depois de toda a sua apostasia, se você não o fez deliberadamente, Jesus diz a você: arrepende-te. Se você vencer, você se assentará com ele em seu trono. Talvez você diga que escrevemos coisas duras e que você não pode suportá-las. Nossa resposta é: não temos sentimentos rancorosos para com a pessoa mais rebelde na casa de Israel. Nós suplicaríamos por eles enquanto víssemos qualquer fundamento bíblico para isso. Temos falado a simples e não disfarçada verdade. Deus requer isto, que os preciosos sejam separados dos vis, pois ele está prestes a destruí-los agora. Portanto, suplicamos a você, em nome de Jesus, que está diante do Pai, gastando apenas alguns momentos a mais em seu caso duvidoso,
para que você seja selado para ele, ou seu precioso nome apagado para sempre do livro da vida, para fugir de todo esse ensino ilusório, traiçoeiro e destruidor de almas. Repetimos: se há alguma esperança em seu caso, você tem apenas mais um pequeno momento. As 7 últimas pragas, com os 4 severos juízos do Deus Todo-Poderoso, estão prestes a cair sobre todos aqueles que negaram as grandes verdades de Deus pelas quais temos passado, e todo aquele que não se arrepender rapidamente e confessar todo o pecado conhecido nesta obra traiçoeira, em pouco tempo, por assim dizer, será introduzido no grande e terrível dia do Senhor, e será destruído pela ira de Deus e do Cordeiro. Oh, faça-o, faça-o! Eu imploro a você, agarre a luz vacilante da salvação, que está prestes a ser para sempre extinta deste mundo culpado. Deus mostra a Ezequiel o perverso, espírito rebelde de homens e mulheres, na rebelião antitípica da casa de Israel. Desde a fala da visão de Daniel dos 2300 dias, no fim do clamor da meia-noite, no outono de 1844. Vamos ler. Filho do homem, que provérbio é esse que tendes na terra de Israel, dizendo: os dias se prolongam, e toda visão falha. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e nunca mais será usado como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: aproximam-se os dias, e o cumprimento de toda visão, porque não haverá mais visão vã, nem adivinhação lisonjeira dentro da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais prolongada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, direi a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 12 versos 22 ao 25. Por todas as Escrituras há apenas 2 falas literais de Deus ao povo. A primeira, do Monte Sinai, e a segunda, do céu. Veja Hebreus capítulo 12, verso 25 e 26. Esta segunda vez, então, é do céu, no meio do grande e terrível dia de Deus, que agora está despontando sobre este mundo condenado. Caro leitor, não vedes claramente que não houve visão quando Deus falou do Sinai? Mas aqui há uma que concorda perfeitamente com a mencionada por Ezequiel. Durante 6 longos anos esta casa rebelde tem estendido, movido e prolongado os dias da visão dos 2300 dias. O tempo será gasto em vão pesquisando a Bíblia para prová-lo. Admitirás que a história que demos não é verdadeira? Deus diz que é uma adivinhação lisonjeira dentro da casa de Israel. Vede apenas como as almas foram lisonjeadas a crer, por estes enganadores traidores com a palavra de Deus, que o fim dos dias estava sempre no futuro. Eles foram prolongados para se ajustar ao prazer de qualquer um de seus mestres assim. Acabarão na próxima primavera. Bem, acabarão no próximo outono. Muito em breve. A qualquer tempo. Não sei se não hoje. Devíamos estar esperando-o o tempo todo, etc., etc. Diz Deus: eu falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. A visão dos dias não será mais prolongada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, direi a palavra. Quão claro é que aqui, bem diante de nós, esta profecia há de se cumprir. Isto decidido, então, o que segue é inevitável e conclusivo. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e nada viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes muro à casa de Israel, para permanecer firme na batalha no dia do Senhor. Tem visto vaidade e adivinhação mentirosa, dizendo: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e fazem que outros esperem que a palavra se confirme. Não tendes visto visão vã, e não tendes falado adivinhação mentirosa, dizendo: o Senhor diz, quando eu não falei. Ezequiel capítulo 13, verso 3 ao 7. Esta casa rebelde fez outros esperarem que confirmassem a palavra, e disseram que o Senhor disse isso. Deus diz que ele não o disse.
Foram suas adivinhações vãs e mentirosas. Eles prolongaram os dias. Ele não lhes disse para fazer isso. Ouviu que Deus lhes diz por sua rebelião contra ele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque falastes vaidade e vistes mentiras, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão estará sobre os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Eles não estarão na assembléia do meu povo, segredo do meu conselho, veja a margem, nem estarão escritos na escritura da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porque sim, porque eles enganaram o meu povo, dizendo paz, e não havia paz, e um construiu um muro, e eis que os outros o rebocaram com argamassa não temperada. Dize àqueles que o rebocam com argamassa não temperada, que ele cairá. Haverá uma chuva transbordante, e vós, ó grandes pedras de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso o fenderá. Veja, Apocalipse, capítulo 16, verso 21. Assim cumprirei a minha ira sobre o muro, e sobre aqueles que o rebocaram com argamassa não temperada, e vos direi: o muro já não existe, nem aqueles que o rebocaram. Ezequiel capítulo 13 versos 8 ao 11 e 15. Este é o estado triste e terrível, e o destino temível, que Deus pronunciou sobre aqueles que foram uma vez entre nossos mais queridos amigos, com os quais tomávamos doces conselhos juntos na casa de Deus, e escutávamos com deleite o seu ensino comovente da alma. Ai, ai, eles se tornaram adivinhos e falam mentiras, e têm continuado em seu curso rebelde, sem arrependimento, quando Jesus instava, aconselhava e os suplicava a se arrepender. Apocalipse capítulo 3, verso 18 ao 21, por 6 longos anos, estendendo e prolongando o cumprimento dos 2.300 dias da profecia de Daniel, profecia esta que tão fielmente se esforçaram por proclamar, e então a confirmaram perante Deus e o mundo, que o clamor da meia-noite estava no passado. Fairhaven, 12 de dezembro de 1850. Joseph Bates. Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado. Série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos e audiobooks dos pioneiros. O PDF deste estudo está disponível em nosso grupo do WhatsApp. O link de acesso ao grupo encontra-se na página inicial do canal. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas do Adventismo histórico.